Bom, gente, vocês que acompanham aqui o meu trabalho sabem que existem dois políticos brasileiros que eu aqui sempre critico e critico veementemente. Um se chama Jair Messias Bolsonaro e o outro se chama Ciro Ferreira Gomes. Eu critico ambos por razões diferentes, né? É, O Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro. Por que eu critico o Jair Messias Bolsonaro? Porque o cara é nazista, porque o cara é fascista, porque o cara tentou dar golpe de Estado nesse país, porque o cara tratou como seres de segunda classe as pessoas que contraíram o Covid-19 e com isso morreram milhões de pessoas. Não foi milhares, não, tá? Foi milhões, né? É, Eu critico também porque é contrabandista de joias. Eu critico também porque é o mentor de rachadinhas. Eu critico porque. Por vários motivos, né? Pelo discurso de ódio, pelo discurso a favor da morte, né? Pela. Pelo conjunto da obra, né? Um sujeito que é machista, que é racista, que é misógino. Então, é patético. O sujeito é patético, ele sempre foi patético, né? Só que antes ele era patético em escala municipal, depois ele se tornou patético em escala estadual e aí finalmente se tornou patético em escala federal, né? E esse é o patético, como diria o Mauro César Pereira, né? Agora, como diria o Mauro César Pereira também, o pífio é o Ciro Gomes, é o Ciro Ferreira Gomes, né? E por que o Ciro Ferreira Gomes é o pífio? Porque ele engana os trouxas muito bem, mas ele não é nada do que ele disser, né? Eu fui simpatizante do Ciro Ferreira Gomes durante 27 anos. 27 anos. Entre 1991 e entre 2018, né? Então sei como ele tem, como falaria Caetano Veloso, o dom de iludir. O Ciro Gomes é bastante sedutor. É bastante sedutor. O discurso dele é bastante sedutor, né? Mas ele é a raposa no galinheiro. Ele é o lobo em pele de cordeiro, né? Ele se diz de esquerda, mas de esquerda ele não tem nada. Como uma amiga minha diz, ele afina o instrumento com a esquerda e toca com a direita. É a mais pura verdade. Ele é um enganador. Ele é a favor do seu próprio projeto de poder. E nada mais interessa a ele. Tanto é que quando tinha o dever cívico de ajudar a derrotar exatamente Jair Messias Bolsonaro em 2018, não fez. Não fez, né? Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: eu detesto Jair Messias Bolsonaro e eu detesto Ciro Ferreira Gomes, né? Só que existe uma diferença entre os bolsonaristas e os ciristas. Sabe qual é, gente? É o que me mostra aqui o meu canal do YouTube, né? Os meus 3.000 inscritos, né? Ou pessoas que eventualmente venham assistir os meus vídeos, é isso que me mostram, né? Por incrível que pareça, os ciristas são muito mais chatos que os bolsonaristas. Os ciristas são muito mais chatos que os bolsonaristas. Gente, eu vou repetir. Os ciristas são muito mais chatos que os bolsonaristas. Mais uma vez, os ciristas são muito mais chatos que os bolsonaristas, né? Eu mentiria para você se eu não dissesse que tem alguns bolsonaristas que vêm aqui encher o meu saco. É claro que tem, né? Me ofendem, me agridem, me desmerecem, me esculacham. Tô nem aí, né? Mas há. Só que há muito mais ciristas, né? Quando eu falo alguma coisa sobre Ciro Ferreira Gomes, né? É um monte de gente me atacando, é mais gente me atacando do que quando eu falo de Jair Messias Bolsonaro, e as críticas são muito mais contundentes, né? Então, eu acho que esse povo está iludido com Ciro Ferreira Gomes, como eu fiquei iludido durante 27 anos, né? Não é o William Jacob, por exemplo, né?
Bom, o William Jacob não é desses que vem aqui fazer isso, não. Tô falando pelo que ele fala no canal dele. Que ele sempre. Olha, veja bem, eu não tô querendo dizer que você tem que concordar com o Ciro, mas que você goste ou não goste, mas pare para ouvir o que ele tem a dizer, te induzindo a concordar com o cara, né? É bem típico do cirista também, né? Mas ele é um cara pelo menos cordato, educado e tudo, né? Agora, simplesmente o sujeito da última vez ele perguntou se eu era gay porque eu critiquei o Ciro Gomes. Aí eu fui responder pra ele que não era gay, que eu sou casado, que eu tenho 2 filhas de sangue, né? E também se eu fosse gay não tinha problema nenhum, porque as pessoas fazem com a sua sexualidade o que elas quiserem, né? E vejam bem, queria debochar de mim dizendo que eu era gay porque eu critiquei o Ciro Ferreira Gomes. Porque eu critiquei o Ciro Ferreira Gomes, é um tal de Thiago do Carmo, né? Então não pode mais não? Não pode? É? Pode sim, pode sim. Eu vou continuar criticando Ciro Ferreira Gomes, como vou continuar criticando Jair Messias Bolsonaro. De formas diferentes, né? Porque Jair Messias Bolsonaro era o nosso inimigo conhecido, enquanto Ciro Ferreira Gomes era o nosso inimigo que estava oculto. É isso. Ciristas, vão procurar algo para fazer. Como diria o falecido Ricardo Boechat, né, para o pastor Silas Malafaia, vão procurar uma rola, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem e comentem.